Fala, meu querido, fala, minha querida, professor Jefferson Rodrigues, seu professor de informática. Vamos aqui fazer a nossa correção do simulado e é o nosso terceiro simulado. E aí, me conta como foram as 5 questões para vocês. Questões tecnicamente tranquilas, dá para você acertar na sua prova com toda certeza. Então, já comenta aí para eu saber como é que foi o seu rendimento e vamos juntos, vamos lá, vamos gabaritar as questões por aqui, mas mais do que isso, né? Vamos aprender como de fato cai em prova. Olha só. Correção do nosso terceiro simulado aí do CFP, né? Então, olha só, questões 41 a 45, professor Jefferson Rodrigues. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corre, porque sempre eu posto dicas, questões e você também pode tirar suas dúvidas comigo por lá, tá? Então, vamos aqui na nossa primeira questão, questãozinha de número 41, uma questão muito recorrente em prova, questão sobre segurança da informação, que fala assim, ó: a segurança da informação é um conjunto de práticas e medidas destinadas a proteger dados contra acessos não autorizados, garantindo diversas proteções. Vamos parar por aqui. Quando a gente fala sobre segurança da informação, você precisa entender que hoje em dia a segurança da informação se torna muito importante por alguns fatores, mas o principal fator é o seguinte: as pessoas no serviço público são substituíveis, já as informações não. Professor, como assim? Você vai entrar no serviço público porque tem gente que saiu de lá, ou seja, por exoneração, demissão, aposentou, né, foi para a reserva, né, no caso. No caso, pode ter sido aí, né, pedido alguma licença. Então, percebe que as pessoas são substituíveis. Agora, imagina só. Imagina se o CBMDF perde todas as informações de ocorrência. Vai dar merda? Muita merda. Imagina se o CBMDF, juntamente com o GDF, ele perde o quê? As informações de pagamento dos servidores. Vai dar ruim? Vai dar muito ruim. Então, percebe que as informações elas não são substituíveis. Então aqui, por isso da importância dessa disciplina, por isso que é muito cobrado aí em prova, tá? Então vamos mais um pouquinho, vamos continuar o que mais fala na questão. Essa disciplina é essencial em ambientes digitais, visando minimizar riscos e preservar a confiança nas operações e comunicações. Em relação aos pilares, quando ele falar sobre pilares da segurança da informação, é o mesmo que falar sobre princípios, tá? Pilares ou princípios é a mesma coisa. Pilares ou princípios da segurança da informação. Assinale a alternativa correta. Professor, o que eu já tenho que lembrar quando ele citar pilares ou princípios? Você tem que lembrar do quê? Da CIDAM. Como assim, professor? CIDAM ou CIDANão? Professor, o que é o tal da CIDAM? Confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não repúdio. Professor, peraí que eu quero copiar. Para de besteira, eu já vou mostrar para você aqui, ó, cada uma das explicações, tá? Então relaxa o coração por aí. Presta atenção. Percebi aqui que muita gente acertou, cerca de 78% acertaram a questão, bastante gente, né? Muitos de vocês gostam de errar quando a gente fala sobre a parte da integridade. O que é integridade, galerinha? Ele fala aqui na questão que refere-se à garantia de que as informações e os recursos do sistema estão protegidos contra acesso não autorizado. Pera lá. Quando a gente fala sobre acesso não autorizado, leia comigo aqui sobre a confidencialidade. Acesso da informação, cuidado com a palavra somente, você tem mania de marcar errado quando você vê somente. Não, de fato está no conceito da confidencialidade, ó. Acesso da informação somente por pessoas autorizadas. Quando a gente tem confidencialidade, nós temos o controle de acesso e também nós temos o sigilo. Então percebe que quando ele falou aqui na letra A que a integridade refere-se à garantia de que as informações e recursos do sistema estão protegidos contra acessos não autorizados, nós estamos falando de quem? Da confidencialidade. Então aqui, ó, confidencialidade, beleza? Então isso aqui para a gente está o quê? Errado. Vamos só dar um salto aqui. Olha só a letra E. Rastreabilidade. Primeiro, a gente nem tem esse princípio, então aqui você já não poderia marcar ele não. E eu vi que, ó, 4%, ou seja, 5 pessoas aí marcaram. Cuidado com isso, tá? Não temos esse princípio. Professor, deixa eu só ver um detalhezinho aqui. Percebe o seguinte, que dentro da confidencialidade existe o sigilo. Se ele colocar para você que o sigilo é um princípio da segurança da informação, tá errado. Sigilo não é princípio, tá? O princípio é confidencialidade e o sigilo fica dentro da confidencialidade. Então, olha só essas dicas aí. Beleza, vamos ler a letra E. Rastreabilidade.
está relacionado à validade da identidade do usuário, garantindo que apenas pessoas autorizadas têm acesso aos recursos do sistema. Ele fez um mix aqui de dois princípios. Ó. Está relacionado à validade da identidade. Quando a gente fala sobre a validade, a gente fala que aquela pessoa é uma pessoa autêntica, isso nós estamos falando da autenticidade, que é o primeiro ali. Quando ele fala garantido que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos recursos do sistema, isso é o que a gente chama de confidencialidade. Então ele fez aí um mix, sai fora. Vamos na letra B. Letra B fala sobre a confidencialidade. Percebe que a gente já tinha identificado que a confidencialidade está lá em cima, é a letra A. O gabarito seria lá para a gente, né? O conceito estaria na letra A. Então, automaticamente, a letra B também não vai ser a resposta, porque a gente já tinha o conceito, né? Letra B. Confidencialidade diz respeito à manutenção da precisão e consistência da informação, evitando alterações. Quando ele falar sobre alterações, galera, pode marcar o quê? Integridade. Então, percebe que ele fez o quê? Ele inverteu integridade. Ele inverteu os dois conceitos, tá? Entenda você. Quando nós temos um documento aqui, ó, quando nós temos um documento, você vai fazer um documento, né? Quando você estiver lá no bombeiro, e você fez lá um documento, beleza. Se esse documento tiver qualquer alteração, ó, teve qualquer alteração aqui, ó, por uma pessoa que não poderia alterar, ou seja, uma pessoa não autorizada a essa alteração. Se tiver alteração, esse documento perdeu o quê? Perdeu a integridade. Então, perceba o seguinte, se ele falar sobre integridade, ele tem que falar sobre alteração. Então, não pode ser nem a letra A, nem a letra B, nem a letra E. Olha só, eu vi que a grande maioria de vocês marcaram a letra D, né? Então, vamos ver o erro da letra C. Disponibilidade envolve a preservação do sigilo. Olha ele falando sobre sigilo. Sigilo está relacionado à confidencialidade, impedindo acesso não autorizado por partes externas. Então, percebe que aqui ele também fala sobre o quê? Confidencialidade. Beleza? Então, parabéns aí para vocês que acertaram. De fato, a autenticidade é o nosso gabarito. Garante que o autor de uma mensagem, por exemplo, seja realmente quem diz ser. Então, esse é o nosso gabarito. E aqui nós vamos verificar cada um desses princípios para você não errar mais esse tipo de questão. Então, olha lá. Quando falar sobre os princípios ou pilares, você vai lembrar do SIDAM ou da DICAM. Então, tanto faz. Lembra da tia Cida ou lembra da dica, mas não esquece do não repúdio, tá? Que pode também ser chamado de irretratabilidade. Então, confidencialidade já falamos que é o acesso à informação somente por pessoas autorizadas, tendo o controle de acesso e o sigilo. Perfeito. Integridade. Ele pode citar essas palavrinhas para você de forma estranha, né? Exatidão é uma informação exata, ela é completa, é uma informação exata, completa. Beleza. Ó, informação íntegra com controle de alteração. Se você observar a palavra alteração, pode marcar com toda certeza integridade. Vocês gostam de confundir confidencialidade com o quê? Com integridade. Deixa eu até pegar um papelzinho aqui para te mostrar. Eu tenho aqui um documento, e este documento, olha só, ele é um documento sigiloso. Percebe o seguinte, você pegou esse documento e você visualizou. Você somente fez o quê? Visualizou. Você era uma pessoa autorizada? Não. Então, você visualizou um documento que você não era autorizado a visualizar. Se você somente visualizou, você feriu o princípio da confidencialidade. Agora, se você pegou esse documento e você alterou o documento, então você feriu o princípio da integridade. Deu para perceber a diferença dos dois aí? Então, beleza, vamos para a tela. Disponibilidade. Ó, o que é isso? Cuidado com essa outra palavrinha aqui, ó. Quando a gente fala sobre o princípio da disponibilidade, nós falamos que a informação tem que estar sempre acessível quando o quê? Solicitada, ou seja, disponível quando alguém precisar, bem tranquilão, né? Autenticidade, que foi o nosso gabarito, conteúdo ou pessoa autêntica, confirmando ou não se de fato é quem alega ser, né? Foi exatamente o que ele falou lá na questão. Você vai chegar em algum local e você vai usar a sua biometria digital para registrar um ponto. Exemplo, você coloca a sua biometria digital, você está falando que você é você e você chegou naquele horário. Você vai pegar um documento e você vai assinar um documento. A sua assinatura é uma autenticidade. Por quê? Você está falando que aquele documento é você que assinou, então você tem uma validade ali e você está falando que você é você mesmo. Autenticidade. E quando a gente fala sobre autenticidade, automaticamente nós temos também que falar sobre o não repúdio,
ou irretratabilidade, que significa o quê? Garante que o usuário não negue posteriormente a sua autoria. Posteriormente ao quê? Quando você faz um login no sistema, você está se autenticando? Sim, está se autenticando. Se você fez o login no sistema e você fizer qualquer bobeira dentro do sistema, você não pode negar que era você. Por quê? Porque você fez a autenticidade, você logou e colocou a sua senha. Ah, professor, mas não era eu, era meu colega, eu passei a minha senha para ele. Problema é de quem? Teu. Porque quando tu assina o termo de posse, lá tem o quê? As responsabilidades que você terá com os seus objetos de trabalho, bem como usuário e senha, que é de uso pessoal e intransferível, tá? Beleza? Então, esses daqui são os princípios. Questãozinha de número 41, gabarito letra D. De Deus me ajuda nesse concurso, né? Show! Então, bora lá. Outra questãozinha aí, questãozinha de número 42. 50% dos candidatos aí acertaram a questão, mas tivemos aí um índice de erro alto, né? 50% de acerto, então nós temos 50% de erro também, né? Ó, ao utilizar o sistema operacional Windows 10, professor, se ele falou Windows 11, pouco importa. Se ele falou Windows 7, pouco importa, tá? A versão aqui esquece. Configuração padrão, idioma português Brasil. Os atalhos de teclado proporcionam uma maneira eficiente de executar diversas tarefas, beleza? Assinale a alternativa que apresenta o atalho que é utilizado para abrir diretamente o gerenciador de tarefas. Professor, eu nem sei quem é o gerenciador de tarefas, quiçá abri-lo, né? Então, olha só, o gerenciador de tarefas você até conhece, só que aí você conhece ele através da tecla Ctrl Alt Del, que foi a grande maioria que errou, marcou ela lá, ó, letra A, tá vendo? E propositalmente as bancas gostam de colocar na letra A para você errar, porque você já está acostumado com essa tecla de atalho. Então, olha só, o gerenciador de tarefas é um programa dentro do próprio sistema operacional Windows, que ele serve para quê? Para você gerenciar o seu computador. Você consegue gerenciar os programas que estão abertos, que estão travando o teu computador. Ó, consigo verificar os recursos, né? Desempenho aqui do meu computador, ó, CPU, memória, disco, ó, eu tenho vários discos aqui, vários HDs ou SSDs. Eu consigo verificar a minha rede, GPU, que é a unidade gráfica, né, da memória, memória da placa de vídeo, consigo verificar históricos de programas e aplicativos, quem vai inicializar juntamente com o Windows, enfim. Então, olha só, o gerenciador de tarefas, você consegue abrir ele de várias formas. Só que aqui na questão, ele te pediu de forma o quê? Direta. Professor, o que é de forma direta? Basta eu pressionar as teclas de atalho que ele citar, que já vai abrir diretamente. Aí um monte de gente olhou aqui, ó, ESC e errou a questão. Mas quem já é meu aluno não pode errar esse tipo de questão aqui não. Porque sempre eu falo, Ctrl Shift ESC abre o gerenciador de tarefas de forma o quê? Direta. Ué, professor, mas o Ctrl Alt Del também abre. Tá, Ctrl Alt Del abre também. Mas de forma o quê? Indireta. Professor, como assim de forma indireta? Quando você pressiona Ctrl Alt Del, ele vai aparecer para você algumas opções. Essas opções aqui aparecem para você, ó. Bloquear, trocar usuário, sair, alterar uma senha e aparece para você quem? Gerenciador de tarefas. Se você não clicar aqui, ó, ele não vai abrir. Então, como ele falou ali na nossa questão, de forma direta, você teria que ter marcado Ctrl Shift ESC, que 50% dos candidatos aí acertaram, beleza? Então, ó, se falar de forma indireta, Ctrl Alt Del. Vamos mais. Letra B. Essa daqui é muito frequente em prova. Letra B. Alt Tab alterna, ó, o Alt, alterna entre aplicativos ou programas, aplicativos abertos. Isso aqui os homens sempre sabem. Eu conto no conto. E aí, conta no conto. Quem é que sabia dessa tecla de atalho aí? Conta aí pra mim. Galera, olha só. O Windows, nós temos mais ou menos essa carinha aqui pra você, tá? Então, ó, beleza. Aqui nós temos o menu iniciar. Qual é a tecla de atalho para abrir o menu iniciar? Ó, se liga nessa daqui, ó. Tecla de atalho para abrir o menu iniciar, muita gente erra, ó. Ctrl mais ESC. Ó, o ESC mais uma vez aqui, ó, abrindo alguma coisa, tá? Beleza? Então já se liga nessas teclinhas de atalho aí. Beleza, ó. Aqui tem alguns programas que estão abertos ou fixados, né? Vou colocar aqui meia-noite. Beleza. E ó, como é que eu sei que ele está aberto? Vai ter uma marcaçãozinha aqui abaixo. Se eu pressionar
o Alt, segura o Alt e pressiona o Tab uma vez, sem soltar o Alt, o que que ele vai fazer? Ele vai abrir uma telinha aqui, ó. Ele vai abrir uma telinha aqui no centro da tela. E ele vai aparecer os programas que estão abertos, ou seja, os programas que estão ativos. No caso aqui são 3. Se eu estou no aplicativo de número 1 e eu pressiono o Tab uma vez, o que que ele vai fazer? Ele vai alternar entre os programas o quê? Abertos. Se eu pressionei Tab uma vez, ele vai para o número 2. Se eu pressionei Tab duas vezes, ele vai para o número 3. Se eu pressionar Tab mais uma vez, ele vai para o 4. E assim por diante, tá? Então, Alt Tab, ele vai fazer o quê? Ele alterna entre os programas ou aplicativos abertos. O Windows R também cai com uma certa frequência. Abre a caixa de executar. Executar. Do executar ou executar. Porque isso aqui, galerinha, ó, esse Rzinho ali é de run, tá? Beleza? Então, é exatamente o Windows R. Tá, professor, mas que diabo é isso? Me mostra aí. Claro que sim. Olha só, essa daqui é a nossa caixinha do executar. Olha só o que ele fala. Digite o nome de um programa, pasta, documento ou recurso da internet e o Windows abrirá para você. Eu coloquei aqui para você CMD. Professor, quem é o CMD? CMD é essa telinha preta aqui que a gente chama de prompt de comandos. Então, através dessa telinha do executar, nós conseguimos abrir vários e vários programas, arquivos, sites, enfim. Então, essa daqui também cai com uma certa frequência, mostra a desk. Quem é desktop? Fala aí para mim, desktop. Quem é a desktop? Área de trabalho. Dá para errar um trem desse? Dá nada. Questãozinha aí pra gente, ó. Massa, bacana. Deus me livre, tomara que caia uma questão dessa para você. Questão de número 42. Gabarito letra D de dado. E na sua prova, se tiver duas letras D, e aí, o que você marca? Pois é. Galerinha, eu vi aqui que na questão 43 vocês erraram pra caramba. Então, o que eu fiz? Eu trouxe aqui um esqueminha para que eu possa explicar para você e você nunca mais errar isso aqui. Tamo combinado? Nunca mais você vai errar questões de intranet, extranet e internet. Bora combinar isso aí? Então, manda aí, combinado. Beleza. Tá gostando da live? Já solta o like e qualquer dúvida que você tiver, ó, me chama lá no Instagram. Lembrando para você, fala que você estava assistindo a live e me pede lá o meu Google Drive, que lá tem alguns materiais para você com alguns esquemas, questões, e assim nós vamos conseguindo te auxiliar por aí. Olha só, a questão 43 não é uma questão muito difícil não, mas só 29% dos candidatos acertaram, tá? Ó, os afoitos, ó, chegaram tudo aqui e marcaram tudo certo. Então, o que ele fala ali? Ó? Sobre os conceitos de internet e intranet, analise os seguintes itens. Antes de ler os itens com você, eu já vou passar aqui para você um esqueminha bem bacana, tá? Olha só, temos aqui os conceitos básicos, onde, toda vez que você observar a palavra net, ó, a palavra net, você pode substituir por rede. Quando você observa aqui, ó, net é uma rede e extra é externo. Quando você observa aqui, ó, net é rede e intra é o quê? Interno. Pronto, já dá uma, né? Já dá algumas dicas bacanas para você. Então, intranet é uma rede interna, extranet é uma rede externa. Vamos pensar o seguinte, não é para voar, presta atenção. Presta atenção, sai daí do WhatsApp, sai do Instagram, presta atenção aqui. Entenda lá o seguinte, você vai trabalhar no CBMDF, amém ou não? Amém, professor, beleza. Então, olha só, não voa, olha para o esquema. Existem 3 computadores aqui, e esses 3 computadores, eles já estão ligados a quem? Ao contra-cheque. Não estou falando que o contra-cheque está na internet, não. O contra-cheque, ele já está dentro do órgão ao qual você vai trabalhar, dentro do CBMDF. Você vai chegar e você vai acessar aqui desse próprio computador. Então, ó, percebe que você que está no computador 1, você não precisa ir lá na internet para depois voltar para o contra-cheque. Por quê? Porque o que você está acessando é um recurso, é um serviço interno, porque você está dentro de uma intranet. A intranet ela é uma rede exclusiva, ela é uma rede privada, ela é uma rede que somente as pessoas autorizadas vão ter acesso. E ela também é classificada como LAN, que é uma rede o quê? Local. Beleza. Só que se eu te fizer uma pergunta aqui, vamos ver o que você responde. Me responde aí. Se você quiser acessar
lá do CBMDF. Se você quiser acessar a internet, você pode? Sim ou não? Sim ou não? Me conta aí. Professor, posso, né? Tá de sacanagem? Só se pagar a internet, né? Mas olha só, percebe que aqui o que eu estou desenhando? Aqui tem um firewall. O que é o firewall? Ele é o nosso porteiro. Ele é o cara responsável por fazer o controle de acesso de entrada e saída de uma rede, tá? Então, se você quiser lá do CBMDF acessar a internet, você pode? Pode. Então, percebe que a intranet, antes do meu exemplo, ó, daqui, ó, eu estava só explicando só o contra-cheque. A intranet, ela precisa da internet para funcionar? Não, ela funciona sem a internet. Mas se eu quiser acessar a internet, eu posso? Posso. E é aqui que vocês perderam uma questão de graça. Como é que eu estou dentro da intranet e eu quero me comunicar com a internet? Eu vou usar protocolos diferentes. O que são protocolos? Protocolos são padrões, são regras que devem ser seguidos para que todo mundo consiga se comunicar. Inclusive, você vai ter que seguir, dentro das operações, dentro das suas ocorrências, vários protocolos. Por quê? Porque senão não tem como você se comunicar com os demais bombeiros, não é? Então, veja o seguinte, quando a gente falar sobre a intranet e a internet e a extranet, todos eles vão utilizar os mesmos protocolos, os mesmos serviços, tudo, as mesmas tecnologias também. Porque se não utilizar os mesmos protocolos, como é que a gente vai se comunicar? Não se comunica. Então, se liga nessa. Já foi a questãozinha que vocês erraram. Mas, ó, calma que tudo isso aqui, ó, já tá bem detalhado aqui para você, tá? Se ligou, né? Aqui na internet, a internet ela é uma rede pública. Ela é uma rede pública que ela tem como classificação rede WAN, que é uma rede o quê? Global. Mas ele também pode chamar de mundial. Quando a gente fala sobre rede pública, você está falando de uma rede que ela é segura ou ela é insegura? Professor, ela é insegura, porque aqui nós temos o hacker. Quem é o hacker para a gente? É o PEBA. É o PEBA da internet. Ele está aqui, ó, doido para capturar informações. Então, o que, que o hacker está fazendo aqui? Ó? Ele está com o notebookzinho dele, ó, conectado na internet. Doido o quê? Procurando informações para capturar. E veja bem, eu estou aqui na extranet. Vamos dizer que eu sou, né, do bombeiro também, e eu, caraca, acordei, né, fui olhar minha conta bancária. Minha conta bancária era o dia do pagamento, só tinha 8 mil reais. Eu falei, ué, mas tá faltando o restante, tá faltando os 12 mil. E eu fiquei preocupado, né? O que que eu fiz? Eu estava fora, eu estava o quê? Fora, porque é uma extra é fora. Eu estava fora do órgão. O que que eu vou ter que fazer? Através do meu computador, eu vou precisar acessar o quê? O contra-cheque. Mas, professor, o contra-cheque está lá dentro, ó. O contra-cheque está lá dentro do quê? O contra-cheque está lá dentro do órgão. Então, olha só. Obrigatoriamente, eu tenho que passar por onde? Pela internet. Obrigatoriamente? Obrigatoriamente. Por quê? Eu tô fora do órgão. Então, a extranet, ela obrigatoriamente tem que passar pela internet. Mas, se a internet, como a gente conversou, é uma rede pública, ela é perigosa, olha só, o hacker aqui, ó, o PEBA doido para pegar as informações. Ele vai conseguir? Não. Por quê? Porque quando a gente faz o acesso a uma extranet, nós utilizamos o que a gente chama de VPN. Professor, o que significa isso? Rede virtual privada. E essa VPN existe o que a gente chama de criptografia, não é criptomoeda não, hein? Criptografia é o quê? É um tunelamento, a gente fala que é um local seguro. Então o hacker tenta verificar as informações ali, mas não consegue. Então percebe que eu preciso colocar o quê? O meu usuário e senha, ó, fazer o login, colocar o meu usuário e senha aqui para que o quê? Para que eu consiga acessar a nossa querida o quê? VPN. Então eu acesso aqui, ó, eu vou por dentro da VPN, eu passo até chegar lá no contra-cheque. Então, o que que nós aprendemos aqui? Aprendemos que a intranet é uma rede interna, privada, exclusiva. Ela não depende da internet para funcionar, mas caso a gente queira sair para a internet, podemos. A internet é uma rede pública, chamada de global ou mundial, sendo que é uma rede que não tem muita segurança, tá? Por quê? Porque ela é pública. Já a extranet, ela serve para que eu, por exemplo, né, servidor, cliente, parceiro, que estou fora do órgão da organização, consiga acessar lá a intranet.
Só que para que eu possa acessar a intranet, estando fora da organização, obrigatoriamente eu vou ter que acessar através da internet. Só que para que possa acontecer de forma segura, eu vou utilizar a VPN, que é uma rede virtual privada. Agora fala para mim, dá para gabaritar questões disso aqui? Praticamente todas, tá? Então, ó, esse esqueminha aqui, depois bate um retrato aí, tira um print, marca missão, me marca lá também, porque isso aqui vai te ajudar demais. Ó, vamos lá, só revisar isso aqui, a gente vai para as questões. Internet. Rede mundial de computadores. É uma rede o quê? Pública, porque não tem um dono. Classificada como WAN, dimensão global. Utiliza o protocolo TCP/IP, que é o protocolo específico para a internet, né? Distribuída e conectada por todo o globo terrestre através de backbone. Professor, o que é um backbone? É a espinha dorsal para que a internet possa funcionar. Disponibiliza vários serviços online, por exemplo, o serviço da web, que são os sites que vocês acessam, correio eletrônico, que são o que? Os e-mails, transferência de arquivos e tudo mais. E ó, a internet não é subdividida em intranet e extranet, são coisas diferentes. Percebe que cada um está no seu quadrado, são coisas diferentes, tá? Do ladinho nós temos ali, ó, intranet. É uma rede de computadores corporativa. Ela é o quê? Rede privada, restrita, exclusiva a um grupo específico. Pode ser empresa ou órgão, tá? E olha só o tanto de vezes que eu coloquei isso aqui, ó. Utiliza as mesmas tecnologias da internet. Quais são as tecnologias? Protocolos, arquitetura, padrões, recursos e etc. Até porque se não utilizar as mesmas tecnologias, não tem como se conversar, não tem como se comunicar, né? Melhora a comunicação interna entre os colaboradores da empresa ou do órgão e é possível utilizar a intranet sem conexão com internet. Perfeito, vamos mais. Extranet é uma extensão, ó, percebe que é uma extensão de quem? Da intranet, porque eu vou chegar até a intranet através da internet. Fala assim, rede privada de computadores, permite acesso restrito ao usuário externo. E quais são os exemplos que ele vai colocar? Fornecedores, clientes e parceiros, os servidores também, né? Via internet. Pode ser acessadas por colaboradores que queiram acessar a intranet de fora, né, da empresa via internet. Utiliza VPN para conexão segura, criptografada. Ah, professor, agora eu acerto essa questão. Professor, será que eu acerto mesmo? Claro que sim. Bora lá para a questão e percebe que muita, mas muita gente errou isso aí. Você não pode, né, errar isso. Então, vamos aqui na nossa questão de número 43. Na primeira fala o seguinte, ó. A intranet, então, ó, intra, é uma rede privada. Até aqui tudo bem? Certíssimo. Voltada para os usuários de uma instituição. Até aqui tudo bem? Certo. A qual utiliza protocolos distintos da internet, por estar ou por ser esta última uma rede pública. Beleza, uma rede pública, outra é rede privada. Professor, a internet é rede pública? Sim. A intranet é uma rede privada? Sim, mas as duas utilizam os mesmos protocolos. Então essa daqui, ó, ela está errada, justamente porque não são distintos, são o quê? São iguais. Então olha só, se a primeira está errada, ó, essa está voando e essa está voando, beleza? Então você já consegue tirar essas duas. Vamos lá verificar a número 2. Uma forma segura de acessar uma rede privada a partir da internet é por meio de uma rede privada virtual, ou rede virtual privada, tanto faz. Ou VPN. Até aqui, o que você acha? Você quer acessar de fora, você quer acessar a rede interna. VPN é utilizado? Sim. A qual garante criptografia, perfeito, em toda a conexão, criando um tunelamento para os dados, perfeito. Então a 2 está correta, essa daqui já voou. Então basta agora você saber sobre a terceira. Uma extranet permite que o usuário, parceiros, fornecedores e clientes, sempre eles vão usar esse mesmo exemplo, parceiros, fornecedores e clientes, se conecte ao serviço de uma rede privada de uma instituição. Perfeito também foi o que a gente viu. Então, gabarito letra B, somente aí 29% dos candidatos acertaram a questão, mas agora eu tenho total certeza que 100% dos candidatos que estão aqui assistindo essa correção conseguem gabaritar essas questões de intranet, extranet, internet. E aí, tá valendo a pena? Tá aqui nessa correção? Então me conta aí. Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos mais um pouquinho, né?
Questãozinha de número 44, trazendo sobre a parte do sistema operacional Windows, né? Então ele fala, analise as assertivas a seguir. Só bora na primeira. Então essa daqui a grande maioria acertou, né? Cerca de 61%. Parabéns aí para vocês. Fala o seguinte, ó. Primeira, o Windows é um sistema operacional de código-fonte fechado. Vamos parar por aqui, isso aqui tá certo. Professor, mas o que é um código-fonte? Sei lá, né? Não gosto de fofoca? Tô brincando, olha só. Quando a gente fala sobre um programa, sobre um sistema operacional, lembrando que um sistema operacional é um software, tá? É um programa. Nós vamos desenvolver, os garotos de programa, né? Eles vão fazer o quê? Eles vão fazer o programa, eles vão digitar o programa. E quando ele digita o programa, ele está fazendo o que a gente chama de código. Ó, isso aqui é um código, isso aqui é um programa. E a Microsoft, o que ela fez? Ela falou o seguinte, cara, o meu sistema, ninguém vai saber como é que é realizado. Por quê? Eu vou fechar o meu código. Então, o código-fonte do Windows, seja lá qual for a versão dele, vai ser código-fonte o quê? Escreve aí, escreve para tu sentir a emoção. Fechado. Se ele colocar código-fonte aberto, questão errada. Somente lá no Linux tem o que? Código-fonte aberto. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, até aqui, primeirinha, tá tranquila. Considerado um software proprietário. Perfeito, você tem que pagar, tá? Proprietário e pago. Você tem que pagar pelo sistema operacional Windows. Professor, mas eu não paguei não. Quando você compra um computador, cerca de 400 a 600 reais já é destinado para o valor do sistema operacional. Então esse valor já vem embutido. Tanto é que se você comprar o mesmo computador com a mesma configuração, só que com o sistema operacional Linux, você vai perceber que ele é um pouco mais barato. Por quê? Porque o Linux, de certa forma, na grande maioria, ele é gratuito, tá? Beleza? Então, tranquilo, vamos continuando. Fabricado pela Microsoft. Então aqui a primeira está o quê? Verdadeira, está corretíssimo, né? Então, ó, a primeira verdadeira, a que já voou, porque não tem a primeira. Essa aqui já voou e essa aqui já voou. Então a gente já consegue o quê? Eliminar várias. No dia da sua prova, você precisava ler a 2? Não, porque ela já está certa, você já tem a certeza que ela está certa, né? Ainda bem. Ó, a lixeira do Windows pode ser configurada? Pode, o computador é teu, você faz o que você quiser. Definindo-se a quantidade de espaço do disco rígido destinado ao seu armazenamento. Isso aqui é o que, galerinha? Verdade. A lixeira, ela tem tamanho, eu posso aumentar, eu posso diminuir o tamanho da lixeira. Inclusive, eu posso desabilitar a lixeira. Tu sabia disso? Professor, essa daí eu não sabia não. Pois é. Então, percebe que são questões aí que caem em prova e muita gente erra. Então, estou trazendo aqui para você as propriedades da lixeira aqui na sua telinha. Olha só. Percebe aqui, ó, que eu tenho algumas propriedades, ó. E cada disco aqui, ó, cada HD, cada, no caso, SSD, cada unidade que a gente chama, ele vai ter um espaço aqui disponível para o que? A lixeira. Normalmente é 5% ali do valor do seu HD ou do seu SSD. Beleza? Então aqui você consegue alterar essas configurações. Então, dito isso, você já sabe que a segunda está verdadeira, nós já sabíamos, né? Você não precisava nem ler. E aí a terceira fala o seguinte: arquivos excluídos de um pendrive não são enviados para a lixeira. Muito verdade também. Eita, professor, é mesmo? É mesmo. Então, ó, aqui nós temos o que? Gabarito letra E. Por quê? Galera, entenda que o pendrive, ele não é uma unidade, ele não é uma unidade do próprio computador. Ele não faz parte do computador. Então, se você conecta um pendrive e exclui um arquivo, não vai para a lixeira. Ele, ó, vai para o espaço. Porque o pendrive ele não faz parte do seu próprio computador. Professor, tem algum outro recurso que a gente exclui o arquivo e ele não vai para a lixeira? Tem. E temos o tal do CMD. Lembra que a gente falou do CMD, o prompt de comandos? Eu posso utilizar os comandos por ali, ó. Eu posso utilizar os comandos por ali e na hora que eu der o comando de deletar pelo CMD, não vai para a lixeira. Professor, tem uma tecla de atalho que eu excluo o arquivo que também não vai para a lixeira? Tem e cai bastante, ó. Shift mais delete. Seleciona um arquivo e pressiona Shift o quê? Mais delete. O que que ocorre? Exclusão, ó. Exclusão. Exclusão o quê? Permanente. Permanente. Ou definitiva, tá? Não vai para a lixeira. Então se liga aí, porque a lixeira tem bastante recurso que cai em prova e muita gente erra, tá? Então, 44, gabarito letra E, de efetivo, logo nós seremos. E vamos lá para a nossa última questão,
Questãozinha aí de número 45 também está definido na área da segurança da informação, mais especificamente sobre as pragas virtuais que podem ser chamadas de malware, ou seja, programa malicioso. E ele está te perguntando, a definição de ransomware é... Galera, quando falar ransomware, tu já não precisa nem ficar com medo. Ah, professor, eu estou tendo ranço de informática. É porque tu não está estudando comigo, não é possível. Porque se tu estiver estudando comigo, você já está o quê? Eu não vou nem dizer que é a sua matéria preferida, mas que você vai pelo menos aprender a responder questões, eu consigo fazer você fazer isso aí. E aí, me conta aí, manda o feedback aí. Quem já é meu aluno, como é que tá o seu nível em informática? Melhorou, piorou, não saiu do zero? Como é que tá aí? Conta pra mim, fala a verdade, não precisa mentir não. Fala a verdade, professor, eu tô melhorando, mas lembrando que a minha parte eu tô fazendo, dando uns 200%. Claro que você tem que revisar, você tem que tirar dúvidas. Tem pessoas que sempre tiram dúvidas comigo. E eu respondo, sempre estou lá presente, porque a tua evolução é a minha evolução também. Então, me conta aí o feedback para eu saber como é que tá. Galera, falou sobre ransomware, o que, que nós vamos ter aqui? Ó? Ele vai falar algumas características. Ele vai falar sobre o sequestro. Ó? Sequestro. Sequestro dos dados. Pessoal, quando ele fala sequestro dos dados, os dados vão ficar o quê? Inacessíveis. Ó, os dados vão ficar o quê? Inacessíveis. Você não vai conseguir ter acesso aos seus dados. Por quê? Ele vai sequestrar os seus dados e ele vai fazer uma criptografia. Como assim, professor? Ele vai colocar uma senha nos seus dados, nos seus arquivos. Você não consegue acessar porque você não vai ter a senha. E aí, depois disso tudo, ele vai ainda solicitar de você um resgate, ó, resgate ou um pagamento. Pagamento. Então, aqui são as características, ó. E esse pagamento, esse resgate, normalmente é em moedas virtuais ou digitais. E normalmente, mais ainda, é em Bitcoin. Caraca, professor, Bitcoin? É sério? Sim. E tu sabe qual é o valor do Bitcoin? Ó, hoje, um Bitcoin, ó, tá até embaixo aqui, né? Tá caindo um pouquinho. Um Bitcoin, que é uma criptomoeda, tá valendo. Tô falando tá? Um Bitcoin tá valendo o quê? 324 mil reais. Tu tá tendo aí um Bitcoin para pagar? Tá tendo? Ah, acho que não, né? Pois é. Então, se liga só. Esse daqui é um ataque, galerinha, que acontece muito no serviço público. Por quê? Porque o serviço público tem dinheiro. Isso acontece muito com banco, tá? Direto, os bancos sofrem esse ataque. Professor, como é que eu posso me prevenir desse ataque? Com um anti-malware, né, que a gente chama de antivírus, instalado e atualizado no teu computador, mas mais do que isso, com um backup também. É importante sempre fazer backup, que é uma cópia de segurança dos seus dados. Só que esse backup tem que ser realizado antes do ataque, porque depois do ataque já era, tu não consegue mais pegar esses dados, tá? E aí ele te perguntou, né, o que é o tal do ranço? Eu vi aí que a grande maioria acertou, e muita gente mesmo, né? 68% dos candidatos. Ele fala o seguinte, ó, o ransomware é um software malicioso que se propaga por meio do dispositivo USB. Normalmente, galerinha, quem se propaga aí por meio do dispositivo USB é o nosso querido vírus, tá? É o vírus, beleza? E aí nós temos na letra B um software malicioso que se propaga por meio do e-mail. Normalmente por meio do e-mail também é o vírus, né? Vírus aí, vírus, o worm, normalmente é o vírus. Um software malicioso que se propaga por meio das redes sociais. Bom, as redes sociais aí normalmente são propagandas, né? Então aqui nós temos o adware, normalmente através das redes sociais, propagandas, propagandas, tá? Então, os adwares também são considerados como malware, né? Letra D. Um software malicioso que se propaga por meio de sites de compra online. Aí também entra, né, o nosso querido adware, que são as propagandas. É aqui eu já vou colocar anúncios, só para você já se ligar nos sinônimos. Anúncios. Anúncios. Beleza? Beleza, então é isso aí que você vai ter como resposta. Então, olha lá, o nosso gabarito aí vai ser o quê? Letra E, beleza? Por quê? Na letra E, ele fala o seguinte, ó, ele fala o seguinte: um software malicioso que bloqueia, ou seja, quando ele bloqueia, ele está fazendo um sequestro dos dados, deixando seus dados inacessíveis.
que bloqueia o acesso ao dados ou dispositivo de uma vítima, que existe um resgate em troca da liberação. Então, aqui para a gente vai ser o que? De fato, gabarito, letra E de efetivo, seremos, e aqui nós terminamos a nossa correção, não é? Então aqui, ó, terminamos de fato a nossa correção do nosso simulado. E aí, gostou da nossa correção? Me passa lá o teu feedback, quero saber de você, como é que está a sua evolução. E seja muito bem-vindo ou bem-vinda, caso você ainda não faça, né, parte do Missão 93. Estamos aqui para te ajudar a alcançar o teu sonho e vestir a tua tão sonhada farda e ajudar as pessoas né, na vida, e de certa forma aí é uma profissão muito gratificante, beleza? Então, tamo junto, força e honra e até a próxima.